Bom dia a todos, a todas. É uma satisfação muito grande dar início aqui a esse evento, que é uma realização do grupo de estudos em Direito Contratual Comparado do IDIP. Aqui o Gustavo Culeza, um dos coordenadores, está presente, vai ser moderador. Então, em nome do Instituto, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos palestrantes, doutora Renata, professora aqui nossa conhecida, Daniel também, e especialmente ao Walter Dorald, de quem eu tive a alegria, a felicidade de conviver nos meus tempos de doutorado em Hamburgo. Obrigada pela sua presença. Então, sem demora, passo desde já a palavra ao Gustavo, que vai conduzir a moderação do evento. Obrigado, Mariana. Bom dia a todos. Eu também quero fazer alguns agradecimentos antes de iniciar. Em primeiro lugar, agradecer a diretoria do DIP, na pessoa da Mariana, por acolher o nosso grupo de estudos e sempre nos dar todo o apoio necessário. Aproveito também para agradecer aos co-coordenadores do grupo, Rodrigo Moreira e Ana Bosco. Agradecer, por óbvio, aos nossos palestrantes, né, aos professores, professora Renata, professor Daniel, professor Walter. Muito obrigado por terem aceitado o convite para debater e discutir esses temas conosco hoje. Aproveito para explicar rapidamente também que o professor Walter falará em inglês e haverá tradução simultânea, já está ocorrendo, inclusive, a tradução simultânea neste momento. Para os participantes que quiserem usar a tradução, há um canal na parte de baixo do Zoom, e é possível escolher a opção sem tradução, canal em português ou canal em inglês. Então, por favor, fiquem à vontade aí para usar os diferentes canais. Por fim, também, claro, agradecer ao público, né? A gente ficou muito contente com a procura e pelo envolvimento e a vontade de participar. A gente sabe que nesses tempos difíceis aí da pandemia, a gente infelizmente está podendo se encontrar pessoalmente, mas isso acaba permitindo um pouquinho a gente poder conversar, inclusive com o professor Walter, que está conversando conosco direto da Áustria. Então é um privilégio, são alguns pontos positivos aí desses tempos. E por fim, também, claro, agradecer ao nosso patrocinador, ao BMA, do qual sou sócio, que também está dando um apoio para o nosso evento. Bom, o grupo de estudos é voltado a discutir temas de direito contratual sob uma perspectiva brasileira, mas também comparada. A ideia é a gente tentar trazer uma visão de fora para oxigenar um pouco o nosso sistema e ver como é que as soluções dadas por aqui são tão boas quanto, às vezes podem se aprimorar à luz do que vem lá de fora, né? Hoje, a nossa dinâmica vai seguir da seguinte forma. Primeiro, os nossos palestrantes vão falar por cerca de 15 minutos cada, começando pela professora Renata. Logo em seguida, o professor Daniel vai fazer a exposição dele e, por fim, ao professor Walter. Após as exposições, a gente deve ter, em média, 25 a 30 minutos de debate. A ideia é que, claro, os palestrantes interagem entre si, eu também devo fazer algumas perguntas, mas a gente quer, desde logo, exortar aí o público a nos mandar perguntas pelo Q&A. Basta clicar e enviar suas perguntas para que a gente também as faça aí aos palestrantes. Bom, sem mais delongas, agradeço novamente e passo a palavra à professora Renata. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Mariana. Bom dia a todos. Bom dia especial para o professor Daniel Dias e para o professor Walter Dorot. É um prazer participar desse evento, cujo tema de discussão é, de fato, algo ainda muito em aberto no direito brasileiro, que é o problema do dano contratual e o papel da culpa na quantificação do dano contratual. Ao meu ver, o ponto de partida para tratar desse tema é verificar que a culpa ela exerce um papel em dois tempos na responsabilidade civil, né? O primeiro tempo, que talvez seja o mais óbvio para nós, seja a culpa vinculada à imputação de responsabilidade. Todos sabemos que imputação não é necessariamente subjetiva, mas a culpa é um dos principais, se não ainda o principal, fator de imputação de responsabilidade. Ocorre que, uma vez aberta essa porta da responsabilidade civil, né, nós temos, em alguma medida, a culpa também podendo atuar
da delimitação do dano indenizado. E delimitação aqui foi uma palavra utilizada ou escolhida não de forma aleatória, né? Ela pode tanto delimitar no sentido de determinar o dano indenizável, mas em alguma medida também limitar o dano indenizável. Então, é um jogo aqui utilizando a própria noção de delimitar, né? Feita essa introdução preliminar, a nossa primeira parada importante é verificar a dualidade dos regimes de responsabilidade civil, que, ao menos no direito brasileiro, é admitido. Isso não é verdade em todos os sistemas, mas no nosso sistema nós temos uma responsabilidade muito bem demarcada contratual e uma responsabilidade muito bem demarcada extracontratual. As diferenças entre elas são várias, né? Talvez hoje a principal delas seja o prazo prescricional, né? Nós sabemos que o STJ, depois de várias idas e vindas, hoje o entendimento é de que a responsabilidade contratual tem um prazo geral de 10 anos e a extracontratual um prazo de 3 anos, conforme o artigo 206 do Código Civil. Essa dualidade, ela se justifica, ou ela pode ser também observada na própria geografia do Código Civil brasileiro, né? Então, nós temos um título no livro de obrigações que trata do descumprimento das obrigações, ali não é descumprimento contratual, mas profundamente o que está tratado ali essencialmente é o descumprimento dos contratos, né? E a justificativa do descumprimento contratual ter um regime específico é justamente a pré-existência de uma relação jurídica que tem um dever de cumprimento, cujo descumprimento faz, então, passar a ser exigível aquela prestação que nós chamamos de execução subsidiária, que é o dever de indenizar. O dever de indenizar, portanto, é esse o ponto principal, ele surge quando eu estou diante de um descumprimento contratual em razão do contrato, né? E ele é vinculado a esse contrato. O contrato, a relação jurídica, continua existindo, mas passa a ter um outro conteúdo. Ela não surge, portanto, do nada, ela surge havendo já uma relação obrigacional. Já na responsabilidade civil, que é chamada por hora de extracontratual, extranegocial ou aquiliana, embora haja críticas para todas essas nomenclaturas, o dever principal, originário, já é um dever de indenizar. Portanto, a relação jurídica obrigacional, ela surge sem que haja uma relação anterior entre as partes, né? E aí ela surge já com esse dever de indenizar. Ela é regulada no Código Civil Brasileiro, também no livro de obrigações, no título 9, que trata especificamente sobre a responsabilidade civil. Olhando essa divisão do Código em um título sobre inadimplemento e um outro título sobre responsabilidade civil, a primeira conclusão que se poderia chegar é que nós estamos diante de regimes completamente distintos. No entanto, isso não é verdade, né? O professor Antônio Varela, ele nos diz, com muita precisão, falando do direito português, mas em versão que eu entendo aplicável também ao direito brasileiro, que esses dois regimes são vasos comunicantes. O que significa dizer que eu tenho regras sobre responsabilidade civil extracontratual, tratado no inadimplemento das obrigações, até porque não poderia deixar de ser, a responsabilidade civil é uma fonte de obrigação, e tenho também regras vinculadas ou aplicáveis à responsabilidade contratual também no título de responsabilidade civil. Nós não estamos diante, portanto, de dois temas completamente distintos, tanto do ponto de vista do código, quanto do ponto de vista dogmático também, né? Então, o código pode tratar separadamente, mas a doutrina não o faz. Então, eu tenho regras sobre reparação de danos que estão ou são retiradas do tratamento da responsabilidade civil e vice-versa. Então, são regimes que não se confundem, na verdade, mas cujas regras podem ser, e muitas vezes são, conjuntas, né? E aí, nós chegamos na segunda parada importante, né? Que é analisar aqueles tempos da culpa, que eu me referi no início da minha exposição, dentro do regime da responsabilidade contratual e do regime da responsabilidade extracontratual. E aqui, nós vemos, e aqui eu estou simplificando um percurso muito poderia ser muito mais longo, né, para chegar exatamente no tema específico, que é o dano contratual, que na responsabilidade extracontratual, prioritariamente, né, preferencialmente se fala numa responsabilidade subjetiva por culpa. Isso pode ser discutido hoje, quando tem uma objetivação cada vez maior das hipóteses de responsabilidade objetiva, mas o fato é que o nosso regime foi construído com base na culpa.
né? E a culpa aqui é dolo ou culpa em sentido estrito, né? Então, tanto a conduta voluntária quanto aquela conduta negligente, imprudente ou imperita. Olhando para o Código Civil, nós vemos que o artigo 186, que define um ato ilícito no direito brasileiro, né, aquele ato ilícito culposo, fala em dolo ou em culpa. Portanto, pelo menos na regra de imputação, na responsabilidade extracontratual, a não ser a divisão, né, interna no código entre dolo e culpa, o ato ilícito é exatamente o mesmo, né? Portanto, eu não tenho uma graduação aqui da imputação. Isso é um pouquinho diferente na responsabilidade contratual, né? E aqui, dentro daquele regime muito geral, que eu falei no início, nós temos regras específicas aplicáveis aos contratos, tá? A primeira regra sobre inadimplemento das obrigações, aquela do 389, se não cumprir a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, né? Ele não está dizendo, evidentemente, aqui, como uma leitura primeira poderia sugerir, que todo descumprimento, toda falta de cumprimento leva à responsabilidade. É preciso, evidentemente, que eu tenha a imputação. Para obter essa imputação, eu vou ler o artigo 392 e o artigo 393, né? Que, ao meu ver, estão fundamentalmente relacionados à responsabilidade contratual. O 392 por regra expressa, o 393 por coerência lógica, né? E o 392, ele faz, sim, uma distinção de graus desse elemento subjetivo, né? Então, nos contratos benéficos, eu tenho responsabilidade por simples culpa, o contratante a quem o contrato aproveite, e por dolo a quem o contrato não favoreça. E nos contratos onerosos, generalidade dos casos, responde cada uma das partes por culpa, né? E aqui culpa, lato sensu. Eu tenho aqui, de certa forma, uma divisão entre dolo e culpa, a depender da classificação do contrato como benéfico ou como oneroso. Tudo isso no primeiro tempo, né? No momento em que eu vou analisar se houve, de fato, descumprimento imputável da obrigação. E o 393 nos diz que o devedor não responde por caso fortuito ou de força maior, a não ser que ele tenha se responsabilizado. Embora seja possível, em abstrato, pensar numa responsabilização extracontratual prévia, é verdade que, fundamentalmente, o 393 será aplicável a regimes contratuais. Portanto, se eu tenho essa divisão de graus, talvez, de culpa na imputação, né, a depender da classificação do contrato, quando eu vou para a regra de quantificação, né, nós não temos um regime, pelo menos do ponto de vista legal, distinto, né, entre a responsabilidade contratual e extracontratual. Então, o 944, que é a base no direito brasileiro do princípio da reparação integral, ele nos diz que a indenização se mede pela extensão do dano, né? Poderia reformular isso, como muitos doutrinadores falam, para dizer, reparar o dano significa colocar a parte lesada na situação em que ela estaria, não fosse aquele evento lesivo, como dispõe, por exemplo, o BGB e o Código Civil Português. Não foi essa a redação adotada pelo nosso legislador. E o ponto central da dúvida é o parágrafo único. O parágrafo único, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. E o ponto central é saber, esse parágrafo único, que determina a possibilidade de redução, havendo uma desproporção entre culpa e dano, é aplicável tanto para a responsabilidade contratual, quanto para a responsabilidade extracontratual. Existem várias divergências a propósito desse dispositivo, tá? Eu separei aqui algumas delas, apenas a título exemplificativo. Na responsabilidade extracontratual, que é o motus próprio ainda de aplicação desse dispositivo, eu dei uma olhada nos comentários mais recentes publicados ao Código Civil e até me surpreendi que dos 4 que eu pesquisei, um deles apenas faz uma menção muito, muito superficial ainda sobre a possibilidade de aplicar o parágrafo único à responsabilidade contratual. E aí a questão é, o silêncio é uma admissão uniforme ou o silêncio é simplesmente um indicativo de que não se aplica, né? Fica, então, a nossa discussão para os debates. Mas na responsabilidade dessa contratual, existem discussões sobre como concretizar esses conceitos abertos, né? Desproporção, gravidade, como que eu dou um conteúdo completo, e a possibilidade de aplicar ou não essa regra para responsabilidade objetiva, mas tudo isso não nos interessa, aqui a gente está falando da responsabilidade contratual, e aqui a pergunta é um pouco mais simples, cuja resposta talvez seja mais complexa, afinal, é aplicável a redução imputativa em caso de desproporção da culpa na responsabilidade contratual? O ponto central é olhar qual que é a razão de ser desse parágrafo único do 944, e o
O parágrafo único, ele traz um juízo de equidade. Se a gente der uma olhada no histórico legislativo do Código Civil, nós vamos ver que os exemplos utilizados, tanto nas emendas que esse dispositivo sofreu na Câmara dos Deputados e no Senado, era uma noção de não imputar danos que poderiam ser completamente desproporcionais, tendo em vista os riscos da sociedade. O senador Álvaro Dias, inclusive, ele diz, bom, hoje em dia é possível com apertar um botão, né, e para causar um dano muito, muito, muito grande, né, seria justo imputar esse dano integralmente aquela parte que agiu com uma imperícia muito pequena em contraposição com aquele dano gigantesco que foi causado. E os exemplos continuam, né? Os exemplos que a gente colhe da doutrina normalmente vão envolver um carro mais velho e um carro de última geração. Então, o dono de um carro antigo bate numa BMW de nova geração e causa um dano tremendo por uma culpa que não é tão grande ou proporcional ao dano. Quero dizer com isso que não se tinha em mente, pelo menos na leitura que eu fiz do histórico legislativo, que esse dispositivo fosse aplicável à responsabilidade contratual. Tá? O que não pode ser um indicativo, não é, certamente não é uma definição em absoluto do limite desse dispositivo. E aí eu chego a 3 questões e uma última provocação que eu vou deixar em aberto. Né? Acho que o primeiro olhar que nós podemos ter no 944 é um olhar de acolhimento da responsabilidade contratual. Né? Estou falando um primeiro olhar. Né? Afinal de contas, se o caput do 944 se aplica para a responsabilidade contratual, que não é bem tático, por qual razão o parágrafo único não seria aplicável? Né? Então, se eu aplico o caput, por que o parágrafo único não aplicaria? Esse seria o primeiro olhar, quando a gente começa a ver a porta da culpa nesse segundo momento da quantificação. Vamos olhar um pouquinho mais, no entanto, né? Vamos ver em que medida, né, a responsabilidade contratual é o locus próprio de soluções consensuais que modulam, inclusive, a regra do artigo 944. Ou seja, no uso do seu autorregramento da vontade, da sua autonomia privada, as partes podem, usualmente fazem, inserindo cláusulas que modulam a reparação integral de danos. É o caso da cláusula penal, cláusulas de não indenizar, cláusulas de exclusão e limitação de responsabilidade. Portanto, existe, né, uma liberdade e um direito que é concedido às partes para fugir do artigo 944, parágrafo único, né, caput. Algo que não existe na responsabilidade extracontratual. É quase como se o limite, né, ou a regra, o filtro que o legislador insere ali é um filtro para sopesar a reparação integral do caput, né, em situações em que isso não poderia ter sido feito pelas partes, o que não é verdade nos contratos. Né? E vamos olhar um pouquinho mais, então, abrindo mais essa porta da culpa, né? Nós temos um regime bastante diverso de descumprimento contratual. A começar, eu tenho todo o regime das impossibilidades, que com muita dificuldade eu conseguiria aplicar na responsabilidade extracontratual, né? Em especial porque praticado o ato ilícito já mora, se já há mora, a impossibilidade não importa. Né? Ela é imputável por força do 399, parágrafo único. Eu tenho regras sobre excessiva onerosidade que podem também não diminuir o quanto, mas alterar o próprio dever. Né? E tenho regras de revisão contratual, ou seja, eu tenho outros remédios, outras soluções possíveis dentro da responsabilidade contratual, que talvez, junto com a noção de autorregramento da vontade, talvez nos indiquem que, bom, se é uma escolha voluntária entrar no contrato, é uma escolha voluntária também assumir o risco do descumprimento. Né? E esse risco do descumprimento não importa se há uma culpa grande ou uma culpa menor. Né? E tudo isso, eu repito, estou escrevendo a lápis, né? É uma discussão ainda para se colocar. Mas para deixar ainda uma porta entreaberta, né? Talvez toda essa ideia não seja muito útil para os deveres de boa-fé, né? Violação de alguns deveres de boa-fé que entram na relação contratual apenas por uma razão de oportunidade e conveniência, né? Por que eles fazem parte da relação contratual? Eles poderiam muito bem ser tutelados dentro do regime da extracontratual, né? E aí, será que, pelo menos para esses deveres, o parágrafo único poderia, eventualmente,
ser aplicável. Eu sinto se eu decepcionei por não dar respostas, acho que as respostas, elas de fato ainda não existem, e o ponto central, e eu agradeço novamente, Edip, pelo convite, é que já passou a hora da gente olhar para a quantificação de danos no direito brasileiro. Então, muito se fala sobre o andebeatur, pouco se fala sobre o quantum debeatur, e sem conhecer o conceito de dano e a definição de dano, já nos diz a Clóvis o ponto Silva, não dá para conhecer o direito privado de um país. E com isso eu termino a minha exposição. Muito obrigada pela atenção, estou ansiosa para ouvir as considerações do professor Daniel e do professor Plant. Renata, excelente exposição, muito obrigado. Acho que tem várias dúvidas aí a serem debatidas na sequência. Eu queria passar a palavra desde logo para o professor Daniel para a sequência. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo bastante ao convite que me foi feito, ao Instituto de Direito Privado, em nome do professor Gustavo Kuleza, que gentilmente nos convidou para estarmos aqui hoje debatendo sobre esse tema, como a professora Renata falou, tão importante e, infelizmente, ainda negligenciado. Bom, para minha fala de hoje, são falas introdutórias, até mais para dar início a um debate que se seguirá. Havia duas questões que eu gostaria de trabalhar, mas receio que talvez só dê tempo de abordar uma delas. E as duas gravitam em torno do artigo 945 do Código Civil. O artigo 945, ele trata do Instituto da Culpa Concorrente da Vítima, que nós sabemos, ele está lá no capítulo da indenização, no título da responsabilidade civil, que é originariamente pensado para a responsabilidade civil extracontratual. Então, a primeira pergunta seria a possibilidade ou não desse dispositivo ser aplicado à responsabilidade civil contratual. Uma outra questão que eu gostaria de abordar com vocês, que, na verdade, eu provavelmente inverterei a ordem, até por entender que só dá tempo de trabalhar uma delas, é a questão da própria figura da culpa concorrente da vítima, que é algo que tem influência na sua aplicabilidade ou não para a responsabilidade civil contratual, que é a sua composição. Há um debate na doutrina brasileira, há um entendimento majoritário de que a figura da culpa da vítima, na verdade, seria um instituto que trabalha apenas com a problemática de causalidade, né? O próprio nome do Instituto da Culpa da Vítima, ele estaria equivocado, deveria se falar em fato da vítima e não culpa da vítima. Então, por entender que esse elemento ele é fundamental, inclusive, para essa portabilidade ou não, essa aplicação por analogia, eu pretendo iniciar a minha fala sobre esse ponto e depois, nas perguntas e respostas, eu eventualmente analiso essa questão, quais são as possíveis dificuldades ou facilidades de aplicação do 945 à responsabilidade civil contratual. E já dando um spoiler, eu entendo que é possível aplicar, sim, apesar de possíveis cuidados. Bom, então, já entrando na minha fala, qual é a posição dominante hoje na doutrina? E para falar em posição dominante, ninguém melhor do que partir do professor Pontes de Miranda, né? O professor Pontes de Miranda está ali na origem, provavelmente, de uma virada, né? Havia, no início do século XX, um entendimento de culpa concorrente da vítima, que não era positivado no Código Civil 16, mas que era, de fato, culpa, e não havia essa ideia de que era uma questão apenas de causalidade. O professor Pontes de Miranda, influenciado pela doutrina alemã, ele faz um ponto de virada, mas ele defende uma posição doutrinária, uma posição intermediária, né? Ele vai dizer que, no fundo, é necessário culpa para que haja incidência do Instituto, para que a gente possa questionar se a gente vai reduzir ou vai excluir a indenização dessa vítima. Ela precisa ser capaz, ela precisa ter agido com culpa. No entanto, no ponto da quantificação, no ponto da medida de qual será o valor dessa indenização, nós iríamos analisar apenas a questão de causalidade. E depois veio o professor José de Aguiar Dias, e pode-se dizer que ele é o ápice desse posicionamento. Ele vai dizer que, de fato, é uma questão eminentemente causal, e ele mesmo que vai dar o nome, né? Ele vai dar o nome e dizer, olha, devemos chamar de ato ou fato da vítima, que inclusive é o nome que, em geral, a doutrina dominante utiliza, e ele utiliza
se utiliza de um exemplo. Ele vai dizer, olha, é fácil perceber qual é a vantagem desse posicionamento meu, até pelo seguinte exemplo. Veja, imagine-se o caso de alguém que se atira na frente de um bonde em movimento, alguém que se atira na frente de um veículo em movimento, e a pessoa acaba sendo atropelada e falece. Ele vai dizer, olha, a questão é tão apenas causal, né, que essa pessoa não vai responder por esse dano-morte. Isso aí não faz sentido. O fato de ela ser uma criança ou de ser um incapaz não deveria alterar isso. Esse entendimento foi se consolidando, mas veio o Código Civil de 2002 e, contra a corrente, insistiu na ideia de um elemento, de um concurso culposo dessa vítima. Esse dispositivo ele é criticado pela generalidade da doutrina, que, até de uma maneira um pouco forçada, ao meu ver, aí que já começa talvez alguns indícios de crítica, tenta extrair desse dispositivo, que é claro no seu termo, uma leitura causal. Existe, inclusive, um enunciado, no 630 da Jornada de Direito Civil, que vai iniciar, então, inclusive, muito baseado na doutrina de Ponte de Miranda, vai começar com a frase dele, né, dizendo culpas não se compensa, e tenta extrair desse dispositivo uma leitura eminentemente ou estritamente de causalidade. Vejam, eu entendo que esse posicionamento doutrinário dominante, doutrinário e jurisprudencial, ele enfrenta problemas de duas ordens. Há problemáticas aqui, tanto no âmbito dos pressupostos de incidência, quanto no âmbito das suas consequências, que é no âmbito da quantificação da indenização. No âmbito dos pressupostos, a primeira crítica, ou a primeira problemática que a gente poderia levantar é que o tema da causalidade no Brasil ele é tudo menos pacificado. As próprias teorias que a gente vai utilizar para se determinar qual é a causalidade, né, em curso, se houve ou não causalidade, ele é extremamente problemático. E a depender da teoria que a gente aplique, nós vamos incorrer em uma ampliação excessiva do Instituto da culpa concorrente. Me perdoem, que mitigação de danos é o tema do doutorado. Da culpa concorrente. Vejam que vários elementos, muitas questões ligadas à vítima, elas podem ser vistas como concausais para a consequência do dano. Eu cito até num texto que eu já escrevi sobre o tema o seguinte exemplo. Imagine que um pedestre vai passando e um determinado carro na rua ele explode. Vejam que, a depender da teoria que a gente aplique, o próprio fato daquela vítima estar ali naquele momento poderia ser visto como um concurso, como uma condição sem a qual o evento danoso não teria acontecido. Poderia ser visto como uma concausalidade. A gente pode, pensando já até no âmbito contratual, imaginar que o próprio fato do credor lesado ter celebrado aquele contrato, ele é condição sem a qual ele não teria sofrido esse dano decorrente da inexecução futura imputável ao futuro devedor. Então, vejam que aqui nós já temos uma ampliação e que ela não faz muito sentido, porque não é interessante nem conveniente que a gente abra demais a própria figura da culpa concorrente para discutir esse tipo de casos em que na normalidade das situações ninguém nem cogitaria. A gente vai, já que a questão é puramente causal, vamos analisar nesses casos se a indenização dessa parte deve ser excluída ou reduzida, e quando não é o caso. Um segundo problema que eu vejo ainda no campo dos pressupostos é de uma certa desproteção exagerada e incompatível com o sistema, com uma categoria de pessoas que são, na verdade, merecedoras e detêm uma proteção especial, que são a figura dos incapazes. Veja, aqui eu posso até recorrer ao próprio o próprio artigo 928 do Código Civil, que vai, em âmbito de responsabilidade civil, promover uma proteção qualificada do lesante incapaz quando ele comete um ato ilícito contra terceiro. O 928 vai dizer, olha, o incapaz ele só vai responder excepcionalmente quando aqueles que são responsáveis por ele não tiverem o dever de responder ou não puderem fazê-lo. Vejam, mas da mesma forma que o incapaz, quando ele lesa terceiro, ele é merecedor de um tratamento, digamos assim, mais protetivo, também quando ele está numa ação contra terceiro, e terceiro tenta, através de um argumento de defesa, reduzir a pretensão indenizatória dele, ele também é merecedor de uma tutela, de uma proteção especial. Da mesma forma,
quando, em fase de terceiro, alguém quer aumentar o passivo dele, ou seja, ajuizar uma pretensão indenizatória contra o incapaz, da mesma forma quando ele também está se defendendo, o terceiro está se defendendo e tenta diminuir o ativo dele, em ambos os casos você tem um impacto patrimonial sobre essa figura da pessoa incapaz, que leva à resposta do ordenamento jurídico, na verdade, de garantir maior tutela, maior proteção e não o oposto. E aí a gente retorna para o argumento e o exemplo do professor Aguiar Dias e percebe que, no fundo, ele não convence assim tanto, que é o argumento de alguém que se atira na frente de um carro em movimento. Na verdade, todos nós concordamos que, de fato, uma pessoa que se atira na frente de um carro em movimento e acaba vindo a falecer, o condutor ele não responde. Mas isso é independentemente se ele é capaz ou incapaz, mas não é porque é um elemento apenas de causalidade, mas sim porque vai faltar o elemento da culpa do lesante. Se a pessoa que estava conduzindo ela não tem tempo realmente de desviar, de prevenir, de evitar aquele dano, a culpa, que é um dos pressupostos do incidente, do evento danoso no campo da condição de automóveis, vai fazer com que não haja responsabilidade aí. Mas não é porque a questão aí é de origem estritamente causal ou não, mas porque vai faltar o elemento da culpa do lesante. E no segundo ponto, uma problemática em relação às consequências que eu vejo, é também uma ideia talvez muito otimista do potencial da causalidade, quando ela vai nesse ponto da determinação de em que medida vai haver, né, em que medida cada uma das partes causou esse dano. É como se a gente pudesse pegar um dano que é unitário, resultado de um concurso de ambas as partes, e a gente conseguisse delimitar claramente até onde o lesante causou e até onde o lesado causou, e cada um suporta a sua parte que lhe cabe nesse dano geral. Veja, analisando as teorias causais principais no direito brasileiro, a gente percebe que esse tipo de aritmética ela está longe de ser possível de ser feita na maior parte dos casos. Vejam, nós temos as duas principais teorias, a teoria da necessariedade da causa e a teoria da adequação. A necessariedade da causa vai defender que, para haver uma relação de causalidade entre ato, né, e a consequência, você precisa de uma condição não só necessária, sem a qual o dano não aconteceria, como uma condição suficiente, ou seja, uma condição que, por si só, ela seja suficiente para explicar o dano. Vejam, meus caros, no caso aí das situações de culpa concorrente, a teoria da necessariedade da causa não nos faz avançar, porque, na verdade, nós estamos exatamente numa situação em que o comportamento de ambas as partes é condição necessária para o evento danoso. Então, a partir do momento que a premissa, o ato lesivo do lesante, sozinho não é capaz de explicar aquele dano, ele precisa de outra condição sine qua non, que é o comportamento do lesado, ele, na verdade, exclui, o comportamento do lesado serve aqui, através da teoria da necessidade da causa, para excluir esse nexo de causalidade entre o ato do lesante e o dano em si. Então, na verdade, o que a teoria da necessidade da causa vai nos levar em todas as situações em que há um concurso de ambas as partes, o lesante não vai responder. No fundo, é uma teoria que nega a própria aplicabilidade do 945, que é um dispositivo que parte de uma premissa em que vai ter que ter um concurso causal de ambas as partes para haver um evento danoso. Já entrando em relação à teoria da adequação, a problemática aqui também não é tão promissora, o potencial dessa teoria não é tão promissor, porque aqui a gente vai estar num juízo de probabilidade, né? A teoria da adequação vai exigir um juízo de probabilidade abstrata, né? O meu comportamento ele precisa, em abstrato, elevar a probabilidade daquele dano vir a acontecer. Então, é uma teoria que seria capaz de separar o comportamento. Vamos imaginar uma situação em que ambos, o comportamento, tanto lesante quanto lesado, foi condição sem a qual o dano não teria acontecido. Ele consegue afastar, né, e livrar, digamos assim, a porção dele com a porção do lesado, quando o comportamento do lesante em nada eleva a probabilidade daquele comportamento do lesado no caso concreto. Ou seja, quando o comportamento do lesado ele foi de todo improvável, ele fugiu a todas as probabilidades. Aqui eu dou um exemplo para ficar mais claro. Imagine que um transportador atrasa de levar um animal para uma corrida e, ao chegar atrasado, perdido a corrida, aquele lesado, o proprietário, ele fica tão chateado que ele vai lá e dá um tiro e mata aquele cavalo.
Veja, de fato, a inexecução, o ato lesivo, o evento danoso aqui do lesante, ele em nenhuma medida ele elevou a probabilidade daquele evento danoso final acontecer. De fato, aqui a teoria da adequação ela serviria para dizer, bom, aqui realmente ele responde pelos danos até o dano morte do animal. No entanto, meus caros, esses são eventos que estão na margem, quantitativamente inferiores, eles não são casos que estão no coração da problemática. No coração da problemática, nós temos, em geral, situações em que ambas as partes estão adotando um comportamento que, em geral, são prováveis de acontecer aquele dano. E, com isso, eu fico com um prosaico exemplo de alguém que está conduzindo em velocidade acima da média e alguém que atravessa, um pedestre que atravessa fora da faixa. Aqui, quando você tem um evento unitário, um dano único, você não poderia, a teoria da adequação não nos auxiliaria para afastar nesse dano e poder dizer em que medida, né, desse dano né, unitário, em qual medida cada uma das partes pode cada uma das partes poderia, né, separar quando cada uma causou. Então, veja, tanto no elemento do suporte fático, já indo para as conclusões, quanto no elemento do suporte fático, quanto no elemento da quantificação desse dano, o elemento da culpa tradicionalmente entra por uma questão mais até de necessidade prática. São esses juízos normativos que o próprio pressuposto da culpa gera, que é de se a pessoa estava agindo como era esperada dela ou não, ou em que medida ela estava infringindo esses deveres de conduta, que são, digamos assim, o instrumental mais propício para a identificação tanto das hipóteses quanto da quantificação do dano. Com isso, eu acredito que eu respeitei basicamente meu tempo de 15 minutos. Daniel, muito obrigado também pela excelente exposição. Acho que vários pontos aí de dúvida me vieram à cabeça aqui te ouvindo. Acho que, enfim, vou aguardar o final para suscitar as perguntas e passar a palavra para o professor Walter, por gentileza. Well, thank you very much to the organizers for having me. Muito obrigado aos organizadores por me receberem aqui. É ótimo poder participar de outro país. Eu vou tentar não falar muito rápido, porque eu lembro que eu fiz tradução simultânea há alguns anos e realmente é uma arte. Eu espero poder expressar o meu argumento bem. Obrigado a todos pelo convite, pelos papers excelentes. Obrigado a Mariana. E apesar de parecer tão jovem, na verdade somos amigos há muito tempo. E eu não quero dizer há quanto tempo somos amigos, mas é um grande prazer estar aqui hoje. Primeiramente, eu quero falar sobre o que eu vou apresentar hoje. Isso não é exclusivamente a minha pesquisa, como vocês podem imaginar, se você tentar cobrir essa questão do direito comparado, existem livros e livros sobre isso, mas de acordo ao que os organizadores sugeriram, eu vou focar nessa questão da responsabilidade contratual, sim, e, claro, as delimitações e os limites, e como isso varia de um sistema europeu para o outro. Então, a responsabilidade contratual em um sistema europeu será diferente em outro sistema. Então, cada pessoa em seu sistema tem uma visão bem estrita sobre os seus contratos. Sobre as questões de pesquisa que eu já trabalhei, especialmente em relação a hoje, eu quero mencionar alguns nomes, porque eu trabalho muito com as suas ideias. E, pelo que eu aprendi depois de morar em vários países diferentes e trabalhar com direito, trabalhar com direito se trata de avaliar essas diferenças, como a gente avalia as notícias, por exemplo. Quando lemos as notícias e eventos políticos, fazemos uma análise
para ver se a informação, se existe uma distorção nessa informação, e eu acredito que eu uso isso na minha avaliação, na minha prática, trabalhando com direito. Então, um exemplo, vamos ver essa questão flexível com uma perspectiva inglesa. É difícil analisar isso, e por isso que eu tento falar sobre autores de sistemas diferentes. E uso exemplos contratuais da Inglaterra, também exemplos recentes da lei contratual que estão disponíveis em francês e inglês. E esse meu exemplo é um advogado muito conhecido, que tem mais de 80 anos, mas que continua muito jovem, e outro profissional de Genebra também. Mas em relação ao assunto de hoje, a lei contratual internacional e especialmente na Europa. E por que eu estou falando tudo isso? Porque existem aspectos que estão compartilhados entre os sistemas continentais europeus e também o direito inglês. Mas eu estou falando sobre o direito como ele funciona no mundo e não nos livros. Então, eu vou começar hoje, primeiramente, com ideias de responsabilidade contratual, no fato de se houve uma quebra e muito menos sobre o dolo dessa quebra de contrato. E isso tem tido uma influência enorme no CSG, no CSG, em contratos internacionais e em algumas das reformas mais recentes. Mas se você olhar com mais atenção para os sistemas continentais que eu conheço, ou discutir a culpa nessa responsabilidade contratual e nessa quebra de contrato, mesmo quando discutimos a culpa, o primeiro grande passo para nos distanciarmos desse critério de culpa, normalmente é algo que, quando ensinamos, é considerado uma questão técnica, mas eu acho que vocês já conhecem isso também. Eu sei que muitos de vocês têm uma prática, e a reversão do ônus da prova normalmente é mais importante em comparação com essa definição sobre a culpa entre as duas partes. Então, se alguém quebrou o contrato, se uma parte quebrou esse contrato, em muitos sistemas, essa parte vai ter que provar que não tem essa culpa. Então, essa reversão do ônus da prova é um aspecto enorme aqui que está presente em muitos sistemas, sim. E se você quebrou o contrato, você precisa provar que você não tem uma responsabilidade aqui. Mas isso não é o suficiente. Você tem essa reversão. Aqui na Áustria temos exemplos. Parágrafo 280, subseção 1, na segunda frase. E, além desses aspectos, temos outras grandes exceções sobre o papel da culpa. Na Alemanha temos um caso famoso, que é: precisamos de dinheiro, não é? Então, não existe uma desculpa para você não poder pagar quando você tem uma dívida.
Então, claro que o maior tipo de quebra de contrato tem a ver com pagamento e é o mais frequente. Então, aí a culpa é algo totalmente irrelevante na lei alemã e em grande parte do sistema continental europeu. Outro aspecto também é que, na situação de contratos, essa responsabilidade na atividade contratual. Você vai encontrar isso no sistema alemão, sistema austríaco, francês. Claro que os detalhes variam. E a particularidade disso é que, se houve alguma quebra de contrato causada aqui pelas partes, seja ela por culpa, por omissão, isso será atribuído à parte contratante, que tem a responsabilidade contratual. Então, por um lado, temos uma questão, uma maneira muito generosa de ver essa questão da culpa e essas práticas diferentes no sistema continental europeu. Também quero mencionar que na Alemanha é um sistema de tudo ou nada, no sentido de que ou existe essa responsabilidade contratual, e aí a indenização vai cobrir todos os prejuízos. É diferente do sistema francês, onde, quando a causa não é certa, o sistema legal simplesmente soluciona essa incerteza, dizendo: bom, se temos 50% e 50% de chances, vamos conseguir essa indenização de acordo à probabilidade. Essa não é a abordagem alemã. A abordagem alemã de tudo ou nada torna esses aspectos do ônus da prova muito importantes. Bom, vamos para a França. França parece ter uma posição intermediária, porque para contratos temos a distinção estabelecida entre as duas obrigações. Então, vamos traduzir esses termos em francês. Estamos olhando para, considerando os melhores esforços das duas partes, ou seja, estão prometendo o resultado, ou seja, algo como uma garantia. Eu estou me responsabilizando por essa ação. E claro que esse aspecto do melhor esforço que estão considerando no contrato, nessas situações, sim, a culpa tem um papel maior que quando você tem a obrigação do resultado, porque, claro, temos essa obrigação sobre a promessa. E quando olhamos para a pergunta da conferência de hoje sobre a quebra do contrato e a extensão dessa responsabilidade, essa diferença é mais limitada aqui, porque essas perdas morais que vão além dessas perdas efetivas, estamos olhando para questões também que não são valores objetivos, mas que são valiosas para o lesado. Então, aí vemos que sim, a lei francesa considera uma indenização de forma generosa. E eu quero dizer também que, no contexto francês, muitas coisas estão sujeitas a mudanças. Eles têm um plano de reformar, segundo aspecto da lei de obrigações lá. Isso considera o aspecto
contratual, já passaram por revisões em 2016, em 2018, e com relação à responsabilidade, é difícil traduzir isso do francês, mas essa responsabilidade não contratual também está sendo debatida na França, nessa reforma, e nos últimos 2 anos, essa reforma foi ficando mais estreita para chegar a uma negociação política. Mas um dos grandes pilares da lei francesa, que é o oposto da Alemanha, se você vê essa questão da responsabilidade, os contratos e as partes, na Alemanha, você teria, os 2 lados teriam o direito de fazer a sua reclamação, porém a preferência para o requerente aí na responsabilidade do contrato. Mas, na França, quando temos uma questão contratual de acordo a um prejuízo, o sistema deles, você precisa fazer essa reclamação de acordo ao contrato, e não só conceitos. Então, eles têm um conceito próprio sobre isso, que está sendo discutido nesse projeto de reforma, porque ele é relevante aqui, porque no sistema francês, quando você está registrando a sua afirmação sobre o contrato, isso também contempla todas as limitações da responsabilidade contratual. E no sistema alemão, essa responsabilidade contratual é considerada entre as partes e não é afetada. E se você quer fazer uma avaliação geral aqui, então, as decisões dos tribunais na França, se olharmos para esses termos específicos, as decisões nos tribunais, nas cortes, têm sido muito generosas na indenização de vítimas. Então, essa questão de canalizar essas afirmações de contratos na França está relacionada com reduzir essa indenização que normalmente é muito ampla na lei francesa. Então, assim como nos Países Baixos, eles têm uma lei, porque às vezes a convenção é incerta, a culpa deve ser considerada, e as cortes têm uma tendência equitativa ultimamente. E eu quero rapidamente falar sobre outro país, que é onde eu moro, a Áustria. Que eu saiba, é o único país na Europa continental que explicitamente olha para o grau de compensação relacionado ao grau de culpa, diretamente. Outros sistemas que eu mencionei não vão falar sobre intenção ou negligência explícita, e que aí a compensação vai ser mais generosa. Mas a Áustria contempla isso sim, no contrato. Então, com esse elemento mais forte da culpa, a vítima poderá ter uma compensação, uma indenização maior pelos seus prejuízos. E valores específicos vão ser atribuídos a isso. Isso está baseado em uma perspectiva muito ética sobre o direito e o direito civil. Na Alemanha, isso foi abraçado por alguns profissionais,
mas não é o que efetivamente foi aplicado depois da reforma de 2002. Lá, isso tem um papel muito limitado em relação à responsabilidade. E, como último passo aqui, eu quero falar sobre a Inglaterra rapidamente. Eles começaram em 1645 com Jane versus Paradigm, uma uma responsabilidade contratual muito estrita. Isso já tem sido atenuado ao longo do tempo, depois de decisões diferentes, onde termos foram desenvolvidos e viraram, e depois isso se desenvolveu em uma frustração, mas a responsabilidade aqui considera a quebra de contrato. E se vemos os princípios da lei contratual europeia, os artigos específicos em contratos comerciais internacionais, também o CSG, o artigo 79, que contempla a quebra de contrato fortemente. E aí temos que ver se o lesante é realmente responsável por essa quebra de contrato. Parece que na Europa, quando alguns sistemas abraçaram uma abordagem dessa responsabilidade contratual, a maioria deles, excluindo a Áustria, não associam uma importância prática em relação à extensão da responsabilidade. Porque é muito complexo mitigar, claro, essa indenização. A minha segunda observação é em relação a esse pensamento. Às vezes, quando temos decisões de países diferentes, claro que os juízes são humanos também, e às vezes eles vão ser mais generosos em indenizações quando existem perguntas sobre a causalidade, e se a responsabilidade é evidente e importante. Então, eu acho que aí temos uma ideia um pouco mais aberta. Não sei se no caso da Alemanha ou da França, da Inglaterra, se eles conseguem, os juízes realmente conseguem excluir todas as considerações sobre a quebra de contrato. E o meu último ponto aqui, a Renata já mencionou um pouco, a minha última observação é um aspecto que eu realmente não vou poder falar em muito detalhe por causa do limite de tempo, mas ele é a excessiva onerosidade, que eu acredito que seja baseado no conceito italiano. França também foi o padrão durante mais de um século. E na Alemanha também temos esse conceito. O nexo a esse aspecto da lei é óbvio, porque em circunstâncias extremas, aí consideraremos a quebra de contrato. Muito obrigado, professor Walter. Que apresentação interessante. Eu vou mudar ao português agora. Algumas perguntas aqui do público. E, enfim, é sempre bacana quando a gente tem participação da audiência, então eu vou começar por essas, depois vou tentar, se houver tempo, fazer algumas perguntas próprias minhas. Uma dúvida que a gente recebeu do Cícero Dantas é se a inclusão do elemento de culpabilidade no critério de mensuração do dano necessariamente implica a aceitação de uma função punitiva
também para a indenização, seja extracontratual, seja contratual. Uma primeira reação minha, ainda antes de passar a palavra a vocês, é de que a resposta é negativa, até porque o parágrafo único do 944, que foi muito bem abordado pela Renata, só autoriza o juiz a reduzir a indenização, né? E também o 403 do Código também só autoriza, mesmo em caso de dolo, a indenização do dano direto e imediato. Mas, em todo caso, essa é a minha opinião. Eu gostaria de ouvir, especialmente, claro, Renata, sobre este ponto. Bom, obrigada, Gustavo. Obrigada também ao Cícero pela pergunta. Eu concordo com o Gustavo, eu entendo que não. O limite do dano indenizável continua sendo o dano, a extensão do dano, o caput do artigo 944. O que seria possível, o que é possível no direito brasileiro, na responsabilidade extracontratual e com alguma discussão na responsabilidade contratual, né, que eu tentei trazer, é reduzir esse quantum se houver uma desproporção, mas a desproporção tem que ser severa entre a culpa e o dano que foi causado. Seria o contrário se, e talvez isso aconteça de alguma forma no direito austríaco, se eu entendi bem, que havendo uma culpa é possível conferir outros tipos de danos para o lesado, né? Quase como uma flexibilização, talvez, de uma causalidade direta, por exemplo. Não é o que acontece no Brasil, né? No Brasil, eu sempre vou olhar para o dano causado para aquele lesado específico, sendo este o primeiro limite. Embora haja doutrina que defenda uma interpretação ampliativa do parágrafo único do 944 para dizer que se o juiz pode reduzir, ele também poderia aumentar. A questão daí vai contra a própria função compensatória da responsabilidade civil no direito brasileiro. Pelo menos essa é a minha visão. Cícero, Gustavo, te passo de volta a palavra. Obrigado, Renata. Mais uma pergunta aqui também, aí essa até inclusive direcionada a você novamente, sobre interesse, a definição do interesse positivo e negativo, tema da sua tese de doutorado. A pergunta foi enviada pelo José Pedro Giannini, se seria possível considerar a gradação de culpa também para se definir qual o interesse a ser tutelado, se o interesse positivo ou negativo, ou se esse elemento só teria a relevância a partir do momento em que, né, após a definição do interesse tutelado. Por favor. Obrigada, José Pedro. Obrigada pela tua pergunta. Sendo bem direta, né? O que é o interesse positivo e negativo? Vamos dizer assim, é quase como uma fórmula mais fácil de dizer definir qual é a situação que o lesado deveria estar não fosse aquele evento lesivo. Portanto, eu obtenho interesse positivo e negativo aplicando as regras normais de responsabilidade civil, né? Então, eu aplico as regras de causalidade, eu defino qual é o evento lesivo e defino também quais os danos que o lesado sofreu dentro daquela pretensão de colocá-lo numa situação positiva ou negativa em relação ao contrato. E, portanto, eu não consigo enxergar a culpa como tendo algum papel para a definição de qual seja o interesse indenizável. O que vai ter o papel fundamental aqui é qual é o evento lesivo, e aí a questão é saber se esse evento lesivo é o descumprimento de um contrato, descumprimento de uma obrigação pré-existente, ou o descumprimento de algum dever na fase pré-contratual, por exemplo, e a aplicação das regras de causalidade direta e imediata para que eu chegue nesse resultado. Uma vez que eu cheguei no resultado, que a indenização naquela situação é medida pelo interesse negativo ou pelo interesse positivo, eu vou olhar para essa situação de condução do lesado e vou ver quais os danos que ele sofreu. Se a culpa for relevante para reduzir a indenização, se esses danos forem excessivamente desproporcionais à culpa do agente, aplicando o parágrafo único, eu poderia reduzi-los. Novamente, com alerta que na responsabilidade contratual, talvez isso tenha uma aplicação muito discutida. Talvez não, tenha uma aplicação muito discutida e talvez não tenha nenhuma aplicação. Então, a resposta seria não, a culpa não é relevante para definir o interesse indenizado. Obrigado, Renata, pela resposta. Eu tinha anotado aqui uma pergunta para o Daniel, a gente acabou de receber uma nova pergunta da audiência. Eu só vou fazer a pergunta do Daniel, enquanto ele responde, eu tento dar uma lida aqui para a gente seguir de forma dinâmica. Daniel, muito provocativa a tua apresentação, eu já tinha conversado isso contigo, acho que você tem a arte de conseguir fazer a gente, às vezes, sair um pouco do pensamento mainstream. E aí provocou, né, a dúvida sobre se devemos seguir a doutrina majoritária, que acaba excluindo a relevância da culpabilidade
ao analisar o 945, né? E se refere exclusivamente à causa concorrente. E aí eu fiquei me perguntando, ouvindo a tua crítica e o exemplo que você deu, se o problema está efetivamente na necessidade de se reintroduzir, por assim dizer, o elemento de culpa para análise, ou se a solução está mais centrada em olhar com mais cuidado para o ato do devedor, ou melhor, do credor inadimplido, que seria considerado para os fins da causa concorrente, né? Então, você inclusive mencionou as teorias da causalidade adequada, da causalidade necessária, e fez uma provocação no sentido de que, será que o fato de o próprio credor ter assinado o contrato não seria também suficiente para se considerar em uma causalidade concorrente para aquele inadimplemento? E aí, a minha provocação de volta a você será que a mera assinatura do contrato, à luz dessas teorias de causalidade, seria considerado um ato de que contém eficácia causal para o evento danoso, e aqui a gente está falando de inadimplemento? Será que a gente não precisa, na verdade, aprimorar o exame do ato do credor inadimplido para, aí, sob a lente das teorias, saber se esse ato concorreu efetivamente para o dano ou não, em vez de reintroduzir o elemento da culpabilidade? Enfim, quero te ouvir aí sobre a minha provocação de volta. Bom, é muito boa pergunta, Gustavo. Eu diria que, no fundo, quando a gente joga a problemática no colo da causalidade, a gente também está um pouco limitado pelos horizontes que a própria causalidade nos entrega, né? Existe ainda a própria causalidade em si, ela discute os seus limites. Por exemplo, a causalidade, hoje em dia se advoga uma causalidade normativa do escopo da norma violada, e se já o professor Guilherme Heine, por exemplo, tenta trazê-la para o Brasil ou não. Mas como é algo muito de fronteira, eu sinceramente nunca refleti nesse nível, mas eu fico no nível das teorias mais tradicionais, que seriam a da teoria da equivalência, da adequação, e a da teoria da necessariedade da causa. Veja, a minha crítica realmente, quando eu fiz essa no campo dos pressupostos, eu estava partindo da premissa de uma teoria da equivalência, né? Eu acho que a sua pergunta ela me convida a testar essa minha afirmação à luz da teoria da necessariedade da causa e da teoria da adequação, por exemplo. Olha, eu diria que também no campo dos pressupostos, eu acho que no campo dos pressupostos, a crítica à teoria da necessariedade da causa ela já foi feita. Me parece que é uma teoria que, ab início, né, a priori, ela já não coincide, ela não dialoga com o instituto do concurso, da culpa concorrente, né? É interessante que essa problemática foi percebida pela professora Gisela Cruz na dissertação de mestrado dela sobre nexo de causalidade, e ela, ao meu ver, eu até, né, com todas as vênias, fiz a crítica ao posicionamento dela. Ela tentou salvar a teoria, dizendo, por exemplo, que a teoria não dizia aquilo que ela diz, dizendo, olha, não foi isso que Agostinho Alvim quis dizer, porque ela mesmo percebeu, ela como uma defensora do posicionamento, ela falou, e parece que não compatibiliza, mas se a gente mexer aqui, mexer ali... Meu ponto é uma teoria que não foi inventada pelo professor Agostinho Alvim. Realmente ele adere a um posicionamento, e a teoria realmente ela é incompatível com as situações de culpa concorrente da vítima, porque ele tenta realmente resolver e vai dizer que o lesante vai responder até onde houver o concurso de outra causa. Aí para. Só que se aí para, você tira de figura exatamente o problema da culpa concorrente. Agora, pelo apressado do tempo, né, já entrando na questão da teoria da adequação, eu acho que a teoria da adequação tem uma outra problemática também. A teoria da adequação vai dizer o seguinte, olha, nós teremos que levar em conta toda a relação de causalidade toda vez que aquele comportamento ele elevar em abstrato a probabilidade da ocorrência daquele dano. Eu vou dizer, realmente, a celebrar um contrato não eleva, apesar de ter sido condício sine qua non, ela não eleva em nenhuma medida o problema da causalidade. A gente vai dizer, opa, então será que a adequação não é a resposta? Será que ela não resolve a problemática? Bingo, está aqui, a doutrina majoritária está correta. Me parece que essa teoria da adequação ela não é capaz também de responder a maior parte dos casos, porque ela só vai solucionar exatamente esses casos em que o comportamento da vítima ou do credor inadimplido ele foi absolutamente neutro em relação àquele evento danoso ou dano final.
Mas veja, e nas situações em que aquele comportamento não for neutro? Vamos imaginar em que há um comportamento que eleve abstratamente, eleve em termos gerais a probabilidade de dano. Será que em todas as situações vai haver um concurso, apesar de haver um comportamento adequado em relação ao dano, vai haver um comportamento que a gente deve levar em conta para fim de diminuição ou exclusão da pretensão indenizatória dessa parte? Veja que muitas vezes a teoria da adequação ela é descritiva, né? Ela vai querer dizer, olha, quanto maior o risco, quanto maior. Só que, veja, há situações em que a pessoa adota um comportamento arriscado, mas que é muitas vezes permitido, que é muitas vezes necessário. Se fosse assim, uma pessoa que deve, né, que trabalha em um trabalho perigoso, se ela sofrer um dano, ela vai estar sempre em culpa exclusiva da vítima, né? Porque ela, imagina, pela teoria da adequação, que vai analisar apenas a probabilidade do comportamento em relação ao dano, ela não vai permitir esse juízo a mais, que é um juízo que se acopla com a culpa. Peraí, mas esse comportamento, apesar de arriscado, era um comportamento lícito, era um comportamento querido, era um comportamento imposto. Então, me parece que renunciar a essa dimensão a mais é amputar de maneira... o próprio Instituto ele não se mantém aplicável na prática. Me parece que levou um tempo até a essa percepção. No caso concreto, será que as teorias causais matam no peito? Meu entendimento é que não matam. Excelente, Daniel. Muito obrigado pela resposta. Me parece até que a gente vai precisar fazer outro evento para continuar essa discussão, que é muito rica, muito boa. Até pensando aqui enquanto te ouvia, e o professor Dourati mencionou os princípios do Droit, que tem uma regra específica de concorrência de causas que não menciona a culpa, né? E dando uma olhada também em alguns julgados, sentenças arbitrais que aplicaram o artigo do princípio do Droit, a gente às vezes consegue ter acesso a algumas situações em que se percebe a existência de causa concorrente, que talvez consigam aí serem elevadas a essa categoria por meio das teorias, né, da causalidade adequada e necessária. Mas, enfim, acho que a gente estamos quase no final. Não queria terminar o evento sem fazer uma pergunta para o professor Walter, que também anotei. I will switch to English now to facilitate. Professor, it was really interesting to know that Professor, foi muito interessante entender que no seu Código Civil na Áustria vocês consideram a intenção, o pensamento para mensurar os prejuízos, inclusive na responsabilidade contratual. E a minha pergunta para você, especialmente baseada em o que a Renata falou, é se as partes podem contratualmente excluir a aplicação dessa provisão. Então, como estamos no contexto da lei contratual, as partes poderiam excluir essa provisão? Sim, obrigado. É uma pergunta bem interessante. Em todos os sistemas que eu mencionei, todas as questões que eu mencionei, podem ser alteradas no contrato. E na Áustria também, o prejuízo objetivo vai ser, claro, a primeira compensação. Mas, para responder a sua pergunta, Gustavo, a questão da culpa real é levada muito a sério. Vamos dizer que houve uma quebra de contrato e eu consegui um relógio novo, mas esse relógio tem um defeito. E aí ele quebra. Então, aqui temos uma questão de responsabilidade contratual. E aí eu tenho uma reclamação contra o vendedor desse relógio. Agora, se esse vendedor simplesmente não foi cuidadoso quando ele fabricou esse relógio, o sistema austríaco me contemplaria que esse relógio tinha um significado emocional para mim, porque eu ganhei ele de presente do meu pai. Então, esse seria outro elemento considerado aí na culpa, na responsabilidade.
Esse tipo de compensação, claro, é muito mais possível na Áustria, mas ele não seria contemplado na Alemanha, que tem uma visão muito mais restrita. E, bom, a França, como eu já mencionei, é muito generosa, mas todos esses sistemas têm algumas variações em suas regras, em como eles enxergam os limites do contrato, porque, claro, temos as cláusulas sobre a quebra de contrato e sobre as indenizações, e talvez essas cláusulas podem ser contempladas no caso de considerar penas ou indenizações. E aí, para mensurar essa indenização, dentro, claro, de certos limites de penas, e eu vi muitas mudanças na última década em vários países europeus com relação a isso. Na Inglaterra, as partes praticamente têm toda a liberdade para abordarem isso da forma que quiserem. Muito obrigado pela sua explicação. Chegamos ao horário do nosso evento. A gente tem até outras perguntas aqui, mas em respeito à agenda de todos, que eu sei que é bastante atribulada, eu vou caminhar para o final. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito ao IDIP, a diretoria, na pessoa da Mariana Monte Craveiro, pela oportunidade de abrir esse espaço aqui para esse debate tão rico. Agradecer também, por óbvio, aos palestrantes, professora Renata, professor Daniel, professor Walter. Excelentes exposições, muito obrigado. Ficou um gostinho de quero mais, acho, para um próximo evento. Agradeço também, por fim, a participação de todos e as perguntas que foram enviadas. Peço desculpas àqueles que a gente não conseguiu, as perguntas que a gente não conseguiu responder por falta de tempo. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Também reitero os agradecimentos que você já fez. E eu convido a todos aqueles que ainda não o fazem para nos acompanhar nas redes sociais, para que saibam dos próximos eventos que o IDIP vai realizar. E reiterando também, como diretora científica, em nome de toda a diretoria, que estamos sempre abertos a sugestões de temas, de eventos, enfim, para cumprir o nosso objetivo, que é, de fato, realizar discussões importantes no direito privado para evoluir em tudo que a gente possa nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Então, fica aqui meu convite a todos e agradeço novamente e espero que nos vejamos breve, quem sabe presencialmente. Um abraço, bom dia e bom trabalho a todos. Até logo. Muito obrigado. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Thank you very much. Thank you. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau.